Nós daremos início, então, ao primeiro painel do dia com o tema Marketplace e o futuro dos shoppings virtuais. Quais os desafios dos lojistas em oferecer os melhores serviços? Convidamos para moderar este painel diretora editorial das revistas Decision e Risk Report, Graça Sermu. Convidamos a compor o painel Online Marketing Manager da Sephora, Ana Cláudia Freitas. Coordenador Comercial da Cenova, André Leal. A Head of Internet e Mestre em Comportamento de Consumo, Fátima Bana. E o diretor de TI da Dafit, Rodrigo Rodrigues. Palavra com a coordenadora deste painel, Graça Sermu. Bom dia, meu bom dia oficial, para alguns eu já dei, agora oficialmente para todos vocês que já estão aqui conosco nesse segundo dia de debates. Como o Sérgio falou, ontem acho que foi um dia extremamente proveitoso. Os principais temas que envolvem hoje tecnologia da informação e varejo foram tratados aqui, multicanalidade, omnichannel, internet das coisas, big data. E hoje nós temos uma agenda também com temas muito interessantes. Vamos começar com o Marketplace. Obrigada pela presença de todos vocês aqui também no nosso painel. E vamos dar início ao tema tão interessante. Marketplace hoje mudou. Quando o movimento do e-commerce começou, surgiram alguns modelos de Marketplace e depois eles foram revistos. E hoje a gente vê uma nova onda. Na verdade, não hoje, já de uns 2 anos para cá, surgirem. E o que a gente vai avaliar hoje é que os centros de compra, eles vão muito além hoje de um espaço, né, de consumo. Eles se tornaram centros de serviço, de entretenimento. Hoje todo mundo vai a shopping para ir ao cinema, ao teatro, para ir a um salão de beleza. Então, assim, o conceito hoje do shopping físico, ele mudou bastante e vem mudando. Quem estava ontem aqui acompanhou a apresentação de abertura do professor Pastore, da SPM, e ele falou de uma tendência cada vez maior dos shopping centers físicos se tornarem espaços de convivência, serem abertos, terem praças, terem espaços de lazer, e as pessoas vão passar o dia naquele ambiente e ali elas podem também comprar, né? Quer dizer, a compra se torna algo meio que natural dentro daquele espaço. Então, o que a gente vai tratar um pouco aqui no nosso painel é como esse movimento está se dando dentro do ambiente virtual, dentro do mundo digital. A gente tem representantes aqui, na verdade, de vários e-commerce, vários modelos de e-commerce. Então, nós vamos avaliar um pouquinho como que os shoppings e os marketplaces hoje estão se reestruturando para apresentar também essa comodidade, essa conveniência. E para o lado do e-commerce, o que é vantajoso hoje, né, quando um e-commerce está participando de um modelo como esse. Nessa primeira rodada, eu gostaria de convidá-los, cada um, a apresentar um pouco da sua visão, da sua experiência em relação ao marketplace virtual. Vou começar lá na ponta, convidando você, Rodrigo, para falar um pouquinho para a gente qual é o estágio hoje da Dafit nesse sentido e qual a sua visão e a sua experiência sobre esse estágio atual do marketplace. Bom dia a todos. Bom, acho que de todos aqui a gente tem ainda menos experiência em marketplace, né? E até a Dafit ela está seguindo uma abordagem um pouquinho diferenciada do que a gente tem visto no mercado. A nossa solução de marketplace ela ainda não está aberta a parceiros externos. A gente focou a solução de marketplace numa estratégia interna, ou seja, nós estamos com as 5 operações na América Latina, né? Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México. No ano passado, a gente havia definido uma estratégia de focar bastante em private label, numa marca própria, da Fit Collection. Isso foi tema de algumas discussões ontem aqui sobre a nossa loja na Oscar Freire.
E essa iniciativa está partindo desde o Brasil, né? Mas ela se mostrou bastante interessante para esses outros mercados da América Latina. E com isso a gente puxou a solução de marketplace interna para que a gente pudesse trabalhar o marketplace entre as lojas. As plataformas elas são independentes hoje na América Latina. Tem uma independência comercial, de negociação entre fornecedores e tudo. E hoje o Brasil realmente é o que puxa a questão do private label da marca Dafiti Collection. E a gente usou o marketplace para viabilizar esse cross-listing, ou seja, ofertar os produtos de private label da Dafiti Collection no Brasil nesses demais países. Então a gente criou a solução de marketplace interna, onde hoje eu consigo fazer esse teste, vamos falar, o nosso teste AB do produto em si, experimentar esse mercado, verificar se ele tem o mesmo comportamento do que a gente está tendo aqui no Brasil, para depois sim tomar uma outra iniciativa de uma linha mais específica ou da confecção desses produtos nos demais países. Além disso, essa primeira fase, né, que está sendo viabilizada já há alguns meses, é bem recente, os resultados estão sendo positivos. A próxima onda, nós não estamos focando em ampliar muito a nossa categoria ou em termos de criar essa cauda longa ou ser um marketplace tão pulverizado em termos de produtos e categorias, né? Nós vamos continuar no segmento, no nicho de moda, mas essa segunda fase ela viabiliza também a questão da excelência operacional. A gente investiu bastante em tecnologia na questão de logística, de transportes, no atendimento ao cliente. Após a gente fez uma grande troca de sistemas no ano passado, e a gente quer realmente o fulfillment by Dafiti. Então a gente está viabilizando o marketplace nessas primeiras etapas para prover esse cross-listing e esse fulfillment by Dafiti. É lógico que o marketplace que a gente conhece mais tradicional, de a gente reforçar algumas categorias, ele vai vir sim na sequência, reforçando algumas categorias como cama, mesa e banho, beleza e até mesmo parte de bebês, que ainda não são categorias tão fortes assim dentro da Dafiti. Ok, Rodrigo, obrigada. Queria convidar a Ana da Sephora para falar um pouquinho sobre a sua visão hoje, como é que vocês estão avaliando o marketplace virtual no grupo. Bom dia. Hoje na Sephora a gente encara o marketplace como um meio de atrair novos visitantes, novos consumidores para a nossa marca. A Sephora está há pouco tempo no Brasil, ela veio para cá através da aquisição da Saks, que era um e-commerce de perfumaria e cosméticos que já existia no mercado. E agora a gente começou a abrir algumas lojas físicas, né, no país, em diversos estados, mas a gente ainda tem o desafio de atrair mais gente. A gente às vezes acha que o foco, né, o eixo Rio e São Paulo, ele tem muito mais espaço para a Sephora crescer no Brasil. E a gente acredita que o marketplace pode ajudar muito a gente nesse ponto, de atrair novos consumidores, de trazer um volume de tráfego maior para dentro da nossa loja. Ok. André, gostaria que você, que está no epicentro desse processo, falasse um pouco, até explicar o trabalho que você vem desenvolvendo e como que você, principalmente você, que está tão envolvido, como que você está vendo a evolução e o caminho que o marketplace virtual está tomando no Brasil. Bom dia, pessoal. Hoje a Cenova trabalha com o modelo de marketplace em todas as suas dondeiras, que são Ponto Frio, Extra, Casas Bahia e o Cdiscount. E a gente veio operando no modelo de marketplace desde abril de 2013. Né? Houve um projeto muito mais extenso antes disso, mas a gente entrou em produção em abril de 2013. E desde então a gente vem trazendo novas lojas, isso é o que especificamente eu faço, eu trago as novas lojas para vender através desse modelo de marketplace. E a grande argumentação é que nesse modelo, todas as três partes envolvidas, o consumidor, o varejista e o marketplace, eles ganham. Tá? E como é que eles ganham? O consumidor, na sua ótica, a vantagem para ele ele encontra tudo o que ele precisa dentro de um mesmo espaço. Tá? Então, num conceito de shopping center, né? Então, você vai no shopping center e você procura todos os produtos que você quer dentro daquele mesmo ambiente. Esse é o conceito do marketplace virtual também. Obviamente, ele tem as suas diferenças, que a gente vai discorrer a respeito delas durante esse painel. Mas esse é o conceito principal. Então, a gente traz outros varejistas para vender através desse modelo e o consumidor acaba encontrando tudo que ele precisa dentro do mesmo espaço, com a confiabilidade e a corresponsabilidade da bandeira
Extra, Ponto Frio ou Casas Bahia, que ele já conhece e aí facilita para ele, ele se sente mais confortável em realizar aquela compra. Na ótica do varejista, o principal benefício eu acho que é o tráfego, né? Hoje, no nosso modelo, a gente conta com 65 milhões de visitantes por mês. Para você gerar 65 milhões de visitantes por mês dentro da sua própria página, você vai demorar alguns anos e vai gastar alguns milhões. E ter esse tráfego disponível entrando no modelo onde você só paga por venda, você não paga FII, você não gasta o seu recurso antes de gerar a venda, é bem positivo. Geralmente o varejista ele vê isso com excelentes olhos. Por outro lado também, para o marketplace, não é possível você armazenar todos os produtos que você quer oferecer para o seu consumidor, senão um CD por quarteirão seria muito pouco, né? Então, expandir o seu portfólio e ter um site com uma cauda longa considerável, com uma profundidade de estoque também considerável, uma vez que ele conta com o estoque do varejista, acaba sendo vantagem para o marketplace. Então, nesse aspecto, cada um faz o que é bom, né? O marketplace vende, o varejista entrega e o consumidor compra. Ok, André. Obrigada. Vou passar para a Fátima falar um pouquinho e concluir aí essa primeira rodada. Fátima, na sua opinião, quais são os maiores desafios hoje para tanto o varejista quanto o próprio marketplace atuarem para esse consumidor que está aí na ponta? Como você acha que o consumidor vê o marketplace virtual? Pois é. Eu sempre brinco que, pelo lado do negócio, para o varejista, marketplace é para todos e não é para todos. Para o varejista, o que ele tem que olhar é a margem, né? Assim, da minha margem, quanto eu posso abrir mão para ganhar tráfego. A moeda do marketplace principal é o tráfego. Então, de nada adianta eu falar, vou abrir um marketplace amanhã. Por quê? Eu vou ter que investir milhões para trazer gente para o meu marketplace. Esse vai ser a moeda que eu vou ter de troca. Óbvio que ela não vai ser essa, não pode ser só essa. Aí a gente tem programas de fidelidade, a gente tem um monte de coisa que para o marketplace deve funcionar muito melhor, até que para o próprio varejista, porque lá você encontra tudo, acumula num lugar, troca num lugar, a gente já vê gente fazendo isso muito bem. Para o lado do consumidor, é muito claro que ele ainda não entendeu. É engraçado olhar o consumidor quando ele entra no marketplace. E o quanto é importante a âncora. No marketplace físico, a gente sabe da importância das lojas âncoras, a gente vinha falando disso até antes do painel. No marketplace virtual, a mesma coisa, porque a loja âncora é quem traz para lá. Então, eu entro no Cenova porque eu quero ver tudo que eles têm lá. Eu entro no marketplace da B2W porque eu sei que o submarino é enorme. Eu entro no Walmart porque eu sei que eles têm muitos produtos. E eu vejo no meio disso que talvez eu tenha outras pessoas para me entregar. E aí vem aí o problema do como que o consumidor vê isso, né? Ele tem um carrinho único, ele não entende quando a gente mostra um monte de carrinho para ele. Por que eu vou pagar aqui, vou passar meu cartão aqui de novo? Então, aí entra a tecnologia, né? Onde que a gente tem que colocar a tecnologia, quais são as integrações que é desafio para a gente fazer, né? Parece tudo muito simples, né? A gente, quando está lá sentado na cadeira, e a gente ofereceu, a gente vai oferecer, é um sonho que a gente vende, né? Vamos falar, olha, a gente vai fazer algo assim, vai ser legal, nós vamos vender, é bom para todo mundo. Mas tem toda a tecnologia por trás disso que precisa mostrar para o consumidor que aquilo é seguro, que ele vai comprar em um carrinho único, ou vai comprar em 2 checkouts, ou vai ir para a área do cliente, do fornecedor, ou vai continuar lá, quem faz a entrega. Tudo isso precisa ficar muito claro para o consumidor, para que ele comece realmente a entender que ele está comprando num shopping, né? Aquilo é um shopping. E tornar esse conceito cada vez melhor. Então, a gente tem como desafio fazer o consumidor entender o shopping virtual, que é novo. A gente teve isso muito tempo atrás, e o consumidor acabou não respondendo, e agora ele começa a responder, as coisas começam a andar por conta da tecnologia, obviamente, que ficou tudo mais claro para ele. Mas também criar processos que façam fidelizar esse cliente. Porque eu posso comprar hoje pelo marketplace, saber onde é essa loja virtual e voltar lá diretamente, né? A gente vê casos que o parceiro varejista manda um voucher para comprar direto na loja dele depois, né? Tremenda sacanagem com o marketplace, né? Mas isso acontece, porque a gente mesmo não sabe lidar com isso. Tudo isso é muito novo. Então, vale pensar em programa de fidelidade, ponto, tudo isso que faça com que o cliente volte e faça do marketplace. Além de ser um lugar onde você pode encontrar tudo seguro, um checkout único, tudo que o cliente quer, com alguma vantagem. E aí o programa de fidelidade é importante para isso.
Ótimo, Fátima. Acho que já temos aí os elementos, já sabemos como cada um está pensando e atuando nesse segmento. Então, vamos agora explorar um pouquinho mais esses aspectos mais desafiadores e críticos do processo. Eu comecei falando que centros de compra hoje eles vão muito além de um espaço, né, de consumo, né? Eles se tornaram centros de serviços, de lazer, de entretenimento e até de conveniência, gastronomia, enfim. No universo online, vocês acreditam que esse é o caminho? Qual a diferença que vocês veem desse movimento que hoje a gente acompanha nos shopping centers físicos e nos virtuais? Você acha que eles também tendem a oferecer? Essa seria uma forma dos marketplaces atraírem mais o consumidor? E que tipo de serviço, entretenimento, coisas do gênero podem ser oferecidos no ambiente virtual? Quem quer começar comentando isso? Eu acho que a gente, quando pensa em oferecer algo além para o consumidor no mundo online, a gente não consegue ser tão assertivo quanto o mundo físico. A gente não vai oferecer um cinema, né? Eu posso fazer uma parceria lá com a Netflix e, de repente, oferecer alguma coisa. Mas quando ele está no momento de compra, compraria uma briga comigo, gestora de e-commerce, oferecer um filme na hora que ele vai comprar alguma coisa, né? Que a gente não pode tirar o cliente ali da jornada de compra dele. O que no shopping a gente tira, né? Quando ele entra, ele é impactado pela exposição Marvel, pela plataforma não sei o que de gelo lá na frente. No shopping ele é impactado porque ele tem um caminho a seguir lá dentro, né? Dentro da jornada virtual é um pouco diferente. A gente tem cada vez menos passos para o cliente converter. Então a gente não consegue oferecer essa experiência que o shopping acaba oferecendo, mas a gente consegue oferecer outras coisas que a gente sabe que o cliente vai buscar na internet, que pode ser acumular pontos, descontos progressivos. A gente pode oferecer outros tipos de serviço, como uma entrega programada, uma entrega rápida, uma entrega personalizada. A gente tem outras ferramentas no online que vão ser, sim, muito diferentes da experiência 360 que um shopping consegue fazer, né? O marketing sensorial está ali para o shopping, né? Ele coloca o cheiro, ele coloca o sabor, ele coloca a visão, ele coloca a sensação, tudo aquilo para o cliente que, infelizmente, do lado online, a gente acaba não podendo, né? A gente não vai dar para o cliente o cheiro, né? Ele vai estar no ambiente que ele já está. No shopping eu consigo dar isso para ele. Mas eu consigo, sim, no ambiente online oferecer muita coisa. Eu consigo criar programas para ele, que ele vá se sentir mais dentro daquele mundo. Eu consigo fazer com que ele pontue, com que ele resgate, com que ele volte, que eu crie descontos progressivos. Acho que tudo isso faz com que o cliente no ambiente online comece a voltar mais. A gente vê isso ainda como bastante inovador no país. Todos os programas de CRM ainda engatinham, então a gente sabe da dificuldade que é ainda clusterizar, pensar em fidelidade, tudo isso, mas acho que, na minha opinião, é uma forma aí que a gente consegue oferecer alguma experiência diferenciada. O que você acha, Ana? O que se pode oferecer aí de atrativo? A interatividade, que é uma coisa tão presente no mundo virtual, ela pode ser explorada e de que forma você acha que isso pode ser interessante num shopping virtual, num ambiente virtual? Eu acho que o principal é a experiência de compra que o marketplace oferece para o usuário. Então, com facilidade na navegação, rapidez na hora de efetuar o pagamento, qualidade do serviço e entrega de informações, acompanhamento daquele pós-venda. Então, todo esse tipo de assistência, que é o básico, mas que é o principal para o usuário, isso eu acho que é o primeiro impacto que fica para o consumidor. Esse é o primeiro ponto, uma boa experiência. O segundo ponto, eu acho que é você trazer algum benefício e de preferência diferente do benefício que o cliente já teria dentro daquele varejo, que ele pode também optar por ir direto para o site daquele varejo. Então, eu acredito que um programa de pontuação ou algum tipo de benefício diferente de pontuação, mas que também seja interessante para aquele cliente, que faça com que ele volte ao marketplace. André, o que vocês estão pensando em termos de... E se faz sentido pensar nesse plus para o consumidor dentro desse ambiente? Hoje, um dos principais desafios, quando a gente fala em experiência do consumidor, um ponto é você trabalhar na experiência no processo de compra, né? De chegar até o carrinho. O que é definitivamente o mais importante, né? Você não vai colocar um passo a mais no meio do caminho. Vou colocar um vídeo para ele assistir obrigatório no processo de compra. Se você quiser assistir um vídeo, você entra no YouTube.
você vai ficar irritado em via de regra quando aparecer aquela propaganda que você tem que pular para assistir o vídeo que você quer. Então você não fica colocando passos entre o produto e o fechamento do carrinho. Para a gente, como marketplace, um dos principais desafios hoje é garantir o conteúdo de informações dos produtos que ele vai comprar. Isso é a experiência no site também, ele saber exatamente o que ele está comprando e saber todos os detalhes que eventualmente ele gostaria de saber na hora de comprar aquele produto. Como a gente trabalha com algumas centenas de parceiros hoje nesse modelo, fica um pouquinho complicado você garantir exatamente o mesmo conteúdo, a mesma estrutura e a mesma qualidade de dados quando ele vai expor um produto no seu site. Então, hoje, um dos nossos principais desafios é aliar a entrada desse pessoal, a entrada desses novos produtos e oferecer um portfólio exatamente extenso, mas não comprometer a experiência de compra no que tange o conteúdo daquele produto que ele está comprando. Tá? Hoje, a gente tem um desafio muito grande com relação a isso. Então, não só a experiência até chegar ao carrinho, a experiência de compra, o processo de compra, mas também o conteúdo de informações dos produtos que ele está comprando enquanto navegando no marketplace. Rodrigo, você acha que essa questão do conteúdo, que foi tratada ontem também um pouco, em algumas iniciativas hoje de interatividade no varejo, se esbarra nessa questão, né? Não adianta você disponibilizar um canal, né, mais interativo se você não vai ter conteúdo que é relevante nesse canal, né? Pode ser um investimento que realmente não faça muito sentido. No caso do marketplace, você acha que, ok, a gente está entendendo que o processo de compra não pode ser comprometido, né? Como você falou, não pode ter um vídeo no meio, nem nada. Esse processo tem que fluir de forma a ser realmente vantajoso por estar num ambiente digital, né? Então, a velocidade, a rapidez e tudo isso. Mas será que o conteúdo pode atrair? Hoje, se um consumidor entrar num site, fizer uma compra e depois dizer, nossa, mas quanta informação sobre esse produto, nossa, quanto detalhe, e ele voltar, e você acha que isso estimularia o consumidor a voltar ao marketplace? Sem dúvida. Acho que um dos grandes desafios para quem tem a plataforma do marketplace, e aí é um trabalho que nós estamos fazendo, é ser um pouco criterioso e seletivo em quais são aqueles parceiros, né, o que a gente chama de sellers, os vendedores dentro da nossa plataforma. Dificilmente um pequeno parceiro que tem alguns produtos a serem ofertados nesse marketplace vai conseguir sozinho, né, trabalhar num conteúdo, ou inclusive, como a gente estava falando aqui de experiência de compra, e a gente foca muito em experiência de compra em comodidade para o nosso cliente, e comodidade ela se traduz dentro da Dafit em oferta de serviços, seja um frete gratuito ou um frete no mesmo dia. Eu não consigo viabilizar um frete no mesmo dia com um parceiro pequeno, mas eu consigo fazer com uma Cenova que já faz isso há anos, com um grande parceiro como o Walmart, entre outros grandes. E eles conseguem nos acompanhar nos mesmos serviços que nós conseguimos oferecer. E o mesmo trabalho na questão, por exemplo, de conteúdo, né? Isso tem um certo impacto na nossa produção. Então, no exemplo da Dafit, a gente que trabalha com moda, então a gente tem sazonalidades muito específicas, a gente sobe nosso site 1000 produtos diferentes por dia. Então, o processo de geração de conteúdo, de fotografia, de descrição dos produtos, ele é constante durante todos os dias da semana e ele é muito ágil. Então, eu tenho que categorizar, assim como a gente clusteriza todos os nossos clientes, eu tenho que segmentar certos sellers, trabalhar em diferentes níveis com esses sellers. Tem sellers que já vão vir preparados, já tem um conteúdo já preparado para isso, tem condições de fazer uma operação de cross-docking ou dropshipping, que são os modelos que a gente tem trabalhado com o marketplace no nosso planejamento, e conseguem trabalhar de igual para igual. As mesmas coisas que eu consigo oferecer na minha plataforma, no meu serviço, nas minhas operações logísticas de atendimento ao cliente, tenho certeza que um parceiro grande vai conseguir. Com relação a outros parceiros menores, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção, ou então não tentar trazer no nosso aspecto, a gente tem um critério maior para não tentar prejudicar a experiência de compra do nosso cliente, porque no final o cliente está negociando com a Dafit, com a Cenova, com outros sites, e é ali que ele vai cobrar, é ali que ele vai ligar na central de atendimento. E isso depois desencadeia uma série de impactos em outros processos. E no e-commerce a gente sabe que tem um processo que é a dor de todo mundo, que é a reversa. E aí, quando você começa a falar da reversa, a gente sabe que, poxa, o CD, o centro de distribuição que expediu, é o que tem que receber. E já não é o meu mais, eu perco um pouco o controle. Mas eu estou com o dinheiro do cliente.
e aí começa a insatisfação. Já uma série de tratativas e derivações de outros processos alternativos e exceções que precisam ser tratados, que novamente volta para o pequeno parceiro, dificilmente ele vai conseguir ter um nível de atendimento eficiente como tem os grandes portais hoje que conseguem oferecer isso. Vamos falar um pouquinho de TI, vamos falar um pouquinho de plataforma tecnológica. Hoje, qual é o nível de integração hoje? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso lá no nosso esquenta. Qual é o nível de integração hoje que é necessário quando um e-commerce, vou começar até por você, André, por exemplo, o e-commerce ele tem lá a sua plataforma e ele vai se integrar ao marketplace de vocês. Tecnologicamente falando, quais são os pontos que precisam ser tratados nesse caso? O que é relevante em termos tecnológicos para essa atuação, para essa integração? Quando a gente fala de integração, a gente está falando em facilidade de operação, né? A integração é estritamente necessária para você conseguir operar a sua loja no marketplace? Não, não é. Mas se você é um grande varejista, se você tem um volume de operação considerável, se você está na sua capacidade operacional, você vai precisar integrar. Hoje, existem duas situações recorrentes ou mais comuns quando a gente fala de integração com o marketplace. Ou você já tem uma plataforma de mercado que já desenvolveu uma integração com o marketplace e aí facilita muito a sua vida, porque você só precisa basicamente apertar um botão. Existe uns bastidores que a gente tem que fazer com a plataforma, mas vocês nem se envolvem nisso. Basicamente é você apertar um botão. Ou você tem uma plataforma open source, ou você tem uma plataforma própria, e aí você precisa desenvolver os serviços, né? E aí quando a gente fala em serviços de integração, a gente está transferindo tudo que você faria no painel administrativo que qualquer marketplace te dá, que é a sua atualização de estoque, a sua atualização de preço, a sua coleta de pedidos, os seus atendimentos de protocolo, o seu cálculo de frete, todos os serviços que você faria no painel administrativo de um marketplace, você vai fazer através dessa integração. Então você vai passar a comandar tudo do seu cockpit da plataforma, ou do cockpit do ERP, ou de qualquer outra ferramenta que você use. Todos os marketplaces hoje eles disponibilizam uma API aberta, então qualquer tipo de ferramenta consegue consumir o serviço, qualquer tipo de ferramenta consegue integrar com o marketplace. Não tem muita dor nesse aspecto, na verdade é bem fácil. Facilita muito se você já tiver uma plataforma integrada, mas se você não tiver também não é uma dor muito grande também. Quais os desafios tecnológicos que você vê nesse processo, Rodrigo? Você que tem nas mãos a TI. Bom, acho que pegando todo o fluxo de compra, né, e de integração para você operacionalizar, porque a gente vende foto, né, e entrega produto, além de vender serviços. Essa questão da integração online, real time, e a questão da disponibilidade de estoque para a gente tem nos preocupado bastante, porque hoje um seller, um vendedor, ele pode estar trabalhando com a Cenova, com o Walmart, com a B2W, ele pode estar oferecendo o mesmo produto em diversos marketplace, soluções de marketplace. E a concorrência em cima desse produto pode ser extremamente alta. E a integração a questão da quebra logística, ela fica totalmente com a responsabilidade do vendedor em ter realmente esse estoque e não afetar novamente um indicador do site do marketplace que está vendendo. Uhum. Poxa, a Cenova vendeu um produto de marketplace, o cliente está se relacionando com a Cenova e o seller não está cumprindo o acordo dele. Então, a gente transferir toda essa responsabilidade, alguns KPIs, alguns SLAs para o parceiro do marketplace no mesmo nível que você tem de sua operação, você acaba inviabilizando muito a entrada de alguns vendedores dentro do seu marketplace. Então, tem que ser um pouco flexível. Então, começa com essa dificuldade de pequenos e médios de fazer essa integração online em real time, né? Algumas empresas estão aparecendo no mercado que trabalham diretamente com isso. Eu acho que eu estou vendo uma movimentação bem interessante do próprio Mercado Livre nesse aspecto. Há alguns anos criou a incubadora, está patrocinando empresas que facilitam essa integração com o próprio Mercado Livre. Recentemente adquiriram uma empresa de back-office, de RP operacional, que já trabalha com alguns e-commerces. E essa movimentação é justamente porque os pequenos vendedores que começaram a trabalhar com marketplace no Mercado Livre, por exemplo, e começaram a crescer, chegavam num nível da operação dele, ele não conseguia viabilizar mais se ele não tivesse uma plataforma robusta. Então ele acabava levando os clientes que ele conseguiu dentro do Mercado Livre para montar a própria plataforma de e-commerce dele. Porque lá ele teria condições de ter um back-office, que ele poderia fazer uma reversa, que ele poderia fazer um atendimento ao cliente, coisa que o Mercado Livre não oferecia
ainda. E agora com essa integração de oferecer soluções de back-office também para médios e grandes vendedores de marketplace, ela é muito importante. Falando pós-venda, né, a questão do relacionamento com o cliente também ela pesa muito, porque no nosso conceito do nosso marketplace, o primeiro nível de atendimento ele é feito pela empresa do marketplace. É lógico que na nossa estratégia que a gente vai trabalhar com médios e grandes vendedores dentro da FIT, a gente tem que ter um segundo nível de atendimento, uma segunda área de back-office desse parceiro, que é onde a gente tem o relacionamento para fazer todas essas tratativas. E a mesma questão se diz respeito à integração do back-office, né, de como que eu vou personalizar toda essa questão de estorno, como que eu vou fazer toda a engenharia da logística reversa, da autorização de um código de postagem com correios. Então, ela não se limita a simplesmente a venda e a disponibilidade do pedido, olha, você tem que entregar isso. Então, para você manter esses níveis de satisfação do seu cliente, da experiência dele positiva, acho que hoje para a gente já passou um pouco dessa questão da dificuldade da integração, da venda, mas a reversa, a logística, a operação e o atendimento ao cliente tem mais peso e as dificuldades que nós estamos enfrentando, ela é maior nesse aspecto de operações. Para vocês, Ana, essa integração, o que é mais fácil nesse caso, né? É você fazer a integração ou você se adaptar, de repente, à própria plataforma do marketplace? Vocês estão avaliando isso também? No nosso caso, na Sephora, a gente possui uma plataforma própria, então, diferente do que o André falou, a gente não tem um botão que a gente aperta e integra com os marketplaces. Então, a partir de determinado momento, a integração começa a ser um desafio. A gente hoje consegue, com muita facilidade, enviar informações de conteúdo do produto, todas as informações, estoque, atualizações de preço. A partir do momento que o cliente efetua uma compra no marketplace e que a gente precisa gerar esse envio desse produto para o cliente e gerar a nota fiscal e fazer toda essa integração do pós-venda com o marketplace, isso já começa a ser um desafio maior para a gente. E aí tem toda essa parte da logística, do frete, e tem também a integração do saque e do pós-venda, porque o consumidor ele entende que ele comprou na Sephora, mas ele comprou dentro do marketplace. E aí como que fica esse atendimento pós-venda? Ele vai no marketplace, depois ele vai na Sephora, mas ele espera que aonde ele vai ele tenha acesso à informação. Aonde está o meu pedido? Ele já saiu para entrega? Qual o prazo de entrega? Então essa troca de informações tem que estar muito clara. E tem que estar presente dos dois lados. Eu acho que esse é o principal desafio que a tecnologia tem que resolver. Para isso, né? Ela está aí. Fátima, falando um pouquinho sobre o comportamento do consumidor, né, que é um tema que você trata bastante. Quando um consumidor, por exemplo, entra num shopping center físico, né, ele entra numa Sephora para comprar, está claro para ele que ele está comprando na Sephora. Ele não vai exigir lá seja qual for a Multiplan, BR Malls, enfim, da administradora do shopping. Na verdade, o shopping para ele é realmente um espaço, né, que está agregando aquelas marcas, e ele vai cobrar do shopping outra coisa, a limpeza, a organização, o estacionamento, enfim, bem diferente. Observando um pouco o que vocês têm falado, eu queria que você avaliasse um pouquinho sobre o lado do comportamento, como é que é esse comprador virtual e qual é a relação que ele tem com a marca, né, e com o marketplace. De quem ele vai cobrar, por exemplo, essa é uma questão, os serviços, a eficiência, qual é a percepção que ele tem de quem tem que prover isso para ele, é a primeira questão. E a outra que está muito ligada a isso, que ontem foi falada também, é a questão da segurança. Ontem muitos aqui disseram que evitam fazer compras em alguns e-commerce que eles não têm muita referência, que não se sentem confiantes em comprar. Então eles só entram, pesquisam, mas acabam buscando a loja física para fazer essa compra. Será que o marketplace pode, no caso, passar um pouco mais de segurança e ele até comprar de uma marca e de repente ele não se sentiria muito seguro em comprar fora do marketplace, mas
por estar nesse marketplace e confiar, ele compraria. Então é um pouco essa questão do comportamento e da percepção do consumidor dentro de um ambiente como esse. Só tudo que você me perguntou. Primeiro ponto, quando o consumidor vai no varejo físico, é muito isso que você falou. Em nenhum momento ele acredita nada ao shopping. Então, se não foi bem atendido, não foi atendido pela vendedora daquela loja e não por alguém do shopping. No marketplace virtual, ele acredita muito a loja que ele está comprando, ao marketplace. Eu fui ao... É um exemplo, tá? Eu não fui. Eu fui ao marketplace. Vocês estão ouvindo bem a Fátima? Tá bom o som aí? Mais ou menos? Tá. Acho que precisa aumentar um pouquinho. Então. Melhorou? Melhorou? Enfim, e eu fui ao marketplace da Cenova e comprei Melissa. Eu vou cobrar da Cenova e eu vou cobrar da Melissa. Então, o cliente tem muito claro para ele, quando ele entende que ele está no marketplace, que muitas vezes para ele é uma surpresa. Ele entra no marketplace walmart.com para ver um eletrônico e vê que lá tem um sapato que ele gostaria de ter. E ele acaba comprando por lá, porque ele já conhece aquele lugar por questão de segurança, ele acaba acreditando mais porque ele já é cliente dali, ele tem um cartão daquela empresa, ele pode ter algumas vantagens em milhas, em alguma coisa, e ele acaba comprando por ali. Porém, não deu certo, ele não recebeu. Ele sabe que ele comprou um sapato X, mas foi no Walmart. Em primeira instância, ele vai no Walmart. Ele fala, olha, eu comprei aqui e vocês não me entregaram. Não obteve resposta em menos de 2 segundos, porque essa é a nossa velocidade da internet. Esse detalhe é importante. Esse detalhe é importante. Porque é o tempo de resposta. O consumidor que compra na internet, ele clicou no botão comprar, ele espera a campanha tocar. É muito Amazon? Muito, mas essa é a cabeça do consumidor de internet. E ele já liga, eu acabei de viver isso, acabei de passar por uma implantação de um e-commerce da Pets, e era muito engraçado. A gente viu isso acontecer online o tempo todo. Acabava de virar aprovação, chegava o e-mail para o cliente, ele ligava. Oi, eu quero saber quando chega meu produto. São 5 dias úteis para entrega. Como assim? Então eu vou na loja. Então, o cliente ainda te chantageia, né? Então, o cliente do e-commerce, ele tem essa urgência, né? Ele é um cara super urgente. E esse cara urgente vai, primeiro, reclamar onde ele comprou, porque quem mandou o e-mail para ele, depois ele vai reclamar se ele sabe que aquilo tem um site. Então, ele tem isso muito claro, se ele entendeu, obviamente. Se ele não entendeu, ele continua reclamando onde ele comprou. Então, a responsabilidade do marketplace é muito grande desse atendimento. E segundo ponto, a questão de segurança, né? Obviamente. Se eu conheço uma marca... Isso aconteceu comigo, é até um case pessoal. Eu vi uma marca de capacho, eu estou mudando, vi uma marca de capacho, de porta. Eu não tive coragem de comprar naquele site, porque eu nunca tinha ouvido falar deles, mas eu queria muito. Eu mandei um e-mail para eles perguntando se eles estavam em algum marketplace. Porque eu confiaria comprar em algum marketplace. E eles estavam. Eu entrei e comprei pelo marketplace, mesmo eles tendo uma plataforma online. Porque eu tive mais certeza que eu teria a quem recorrer. Claro que eles me responderam depois de 2 segundos, e isso me fez realmente ir para o marketplace. Mas o consumidor tem essa ansiedade. Então, obviamente, por questões de segurança, é um dos pontos que o marketplace pode aí nadar de braçada nesse oceano vermelho que a gente tem na internet. Ok, vamos dar vez aqui aos nossos internautas, fazer um pouco mais interativo aqui. Tem uma pergunta que chegou da Cláudia Novaes, da Dextra Negócios. Obrigada, Cláudia, por estar nos acompanhando aí pela internet. Pergunta, acho que está mais direcionada para o André, mas eu acho que os outros podem também responder. Além da preocupação com o conteúdo relevante para experiências de compra, como garantir que a qualidade dos produtos dos milhares de parceiros não prejudique a marca da C9? Cláudia, né? Oi, Cláudia, tudo bem? Bom, esse é um desafio também, né? Garantir que aquele determinado produto ele tenha qualidade e que ele não vai comprometer a marca. Obviamente, a gente não consegue fazer isso com 100% de assertividade. O que a gente faz é olhar o durante a operação, então a gente mede os níveis de qualidade operacional daquele determinado lojista, os níveis de protocolo que ele recebe, os conteúdos provenientes daqueles protocolos, se a reclamação recorrente é que aquele produto não é bom, que aquele produto tem defeito. A gente acompanha isso numa base diária e antes da entrada do seller no marketplace, a gente faz uma leitura da percepção do mercado a respeito daquele determinado seller. A gente olha qual que é a reputação dele no mercado, se ele tem muitos casos de PROCON, como é que ele está se comportando com os seus consumidores,
para, enfim, trazê-lo para o marketplace ou não. É uma preocupação muito grande que a gente tem. Para isso, a gente tem que fazer um monitoramento. Como não somos nós que recebemos a mercadoria na maioria das vezes, então a gente tem que tomar cuidado e observar de que forma que os consumidores estão se comportando e percebendo aquele determinado seller e os seus respectivos produtos. E o contrário, o inverso, por exemplo, para Sephora, o quanto que uma experiência mal sucedida ou um problema com o marketplace pode comprometer a marca do seu e-commerce? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque pode comprometer muito. Mas uma coisa que é interessante e que a gente vem fazendo com os marketplaces que a gente tem conversado é testar. Então, a gente conseguiu, com um primeiro parceiro, enviar um e-mail marketing para a base daquele parceiro. E aí a gente fez uma ação promocional e a gente viu como que aquela base de clientes se comportou e como aquela ação se sucedeu. E aí a gente viu que a ação foi muito bem sucedida, a gente conseguiu testar aquele público, o público daquele marketplace tinha muita aderência com o público da Sephora, porque eu acho que essa é o primeiro ponto que tem que ser avaliado quando você vai negociar com o marketplace. Será que eu tenho público dentro desse marketplace? E aí eu acho que é interessante você fazer um teste. E aí nesse teste você consegue medir essa aderência e você também consegue medir a qualidade do serviço daquele marketplace. E aí nada também impede que esse teste não vai garantir que sempre, todas as ações vão ser bem sucedidas. Porém, eu acredito que você precisa ter o seu saque, o seu pós-venda também bem estruturado para atender ao cliente que veio do marketplace, para que você consiga reverter alguma situação que não tenha sido bem tratada dentro do marketplace. Se você consegue fazer esse trabalho, você consegue trazer o cliente para perto de você novamente. Tem uma questão aqui importante que volta ao aspecto da segurança, e aí eu acho que seria mais para vocês do e-commerce, se os marketplaces oferecem um ambiente mais seguro para quem deseja comprar online, se isso é um aspecto para vocês relevante na decisão de levar o seu e-commerce, a sua marca para um marketplace. Com certeza a segurança é um ponto crucial, né? Tanto do ponto de vista do lojista como do ponto de vista do consumidor. Eu acho que isso vale até mais para os pequenos varejistas que ainda não têm uma reputação ou que ainda não têm uma penetração muito grande no mercado. E aí o consumidor, ele sabe que se ele vai comprar no marketplace, por exemplo, do Submarino, por exemplo, do Ponto Frio, ele sabe que ele tem ali uma chancela de uma marca que está há muitos anos no mercado e que preza pela segurança. Então, eu acredito que até do ponto de vista do consumidor isso é fundamental e isso acaba ajudando o lojista. Rodrigo, como é que você vê esse aspecto da segurança? O que vocês têm avaliado sobre esse ponto de vista aí nos seus movimentos de marketplace? Então, a questão da segurança, a gente tem até, desde o ano passado, discutindo isso bastante com a área de negócio, a gente tem um desafio que é o trade-off com a área de negócio, né? Porque mesmo que a gente faça todos os investimentos em tecnologia, em sistemas seguros, você depende boa parte da segurança de processos. E pegando particularmente um processo que é realmente o funil de compra. E aí onde que entra o trade-off, que é o desafio que a gente tenta negociar sempre com a área de usabilidade. De não gerar impedimentos no fluxo de compra. Então, por exemplo, uma coisa que para a gente que trabalha em tecnologia e cuida muito da parte de segurança é o one-step checkout. Porque eu conheço o meu comprador no final do pedido, antes dele clicar no botão. Todos os dados de endereço dele, quem ele é, que cartão que ele vai utilizar. É um usuário novo, eu só vou conseguir rodar o antifraude depois que eu fechar o pedido. Se ele está esquentando cartões de crédito, que está acontecendo muito nos e-commerces, ali no final. Até mesmo questões de minha conta, dos dados de um cliente que já é um consumidor assíduo do nosso e-commerce, né, de alteração de dados cadastrais deles, se ele tenta 3 vezes logar e erra a senha, de ter que jogar um CAPTCHA para ele poder, digite aqui o que você está vendo nessa imagem, para não ser que seja um robô tentando esquentar a senha também, tentando quebrar. Isso afeta um pouco a usabilidade da experiência do cliente, gerando um pouco de impedimento. Hoje o nosso desafio maior está realmente em tentar
trabalhar dentro do funil de compra, de conversão, os aspectos máximos de segurança para que a gente não afete a conversão dele. E com isso a gente vai investindo, né? No ano passado a gente conseguiu a certificação PCI Compliance, apesar da gente ter todo o processo de tokenização já dentro da Dafit, não somos nós que armazenamos os dados, a gente tem o nosso parceiro, o Gateway de Pagamento, que também é certificado, então a gente tenta evitar criar camadas e camadas de segurança sobre isso. A questão da política de disponibilidade dos dados do cliente para parceiros também, isso é bastante restrita. E principalmente os controles internos, né? Quem tem acesso a esses dados dos clientes, quem tem acesso a essas bases, como que é disponibilizada essa informação, os controles de onde está trafegando informações dos clientes dentro da companhia. Então, constantemente, se você não tiver processo, uma governança muito bem estipulada, não adianta investimento só em tecnologia, né? Mas hoje, falando como TI, o que eu mais discuto com a área de negócio é realmente em como ter esse fluxo de compra, não afetar a conversão do meu cliente, criando processos muito rígidos de segurança. Sim. Alguma pergunta da nossa plateia presencial? Se tivermos aí alguma pergunta, podemos ter aí, pode ser por microfone, pode ser escrita. Bom, nós estamos já encerrando aqui o nosso painel. Esse tema, com certeza, é um tema interessante, é um tema que está sendo tratado aqui pela primeira vez no TI Varejo, porque ele tem mais aspectos comportamentais e de negócios, mas a gente trouxe esse tema para cá porque a tecnologia está muito presente também em todo esse processo. Eu gostaria, no final, Fátima, que você deixasse uma mensagem, enfim, relacionada a essa questão do comportamento. E ontem, em quase todos os painéis, nós percebemos que as inovações hoje, elas são muito atraentes, né? O varejo está sendo muito pressionado a adotar uma série de inovações, principalmente o varejo digital. Mas o comportamento e o perfil do consumidor, né, e a aderência do consumidor a essas inovações é um aspecto muito importante. Então, foi mostrado aqui o tempo todo, né, que é muito desafiador hoje para o varejo compreender e entender exatamente o que deseja esse consumidor, até porque são perfis diferentes, com idade, dependendo do varejo, né? Tem idades diferentes e tudo. Então, você deixar essa mensagem relacionada ao comportamento e a preocupação que se deve ter em relação a isso. A gente falou muito aqui o tempo todo, tá dando para ouvir? Não estou me ouvindo? Tá. A gente falou muito o tempo todo de como que o cliente olha, como que o cliente entende. Ontem acho que se falou muito disso. E o que eu sempre olho, pensando quando eu estou na gestão do negócio, quando eu estou dando aula, quando eu estou observando o comportamento, é que muitas vezes o consumidor mente até em pesquisa. Assim, a gente sabe que o consumidor fala, olha, eu adoro tecnologia, eu adoraria. Eu tenho um case em uma empresa que eu participei que a gente comprou uma ferramenta muito legal, realmente a ferramenta era muito boa, com base em pesquisas, o consumidor queria aquilo, 12 pessoas usaram a ferramenta no ano, em um site que tinha 68 milhões de acessos. Então, a gente sabe que nem sempre as coisas vão funcionar. Então, o que eu considero importante? Além de observar a pesquisa, ela é sim super válida. Além de observar como que o nosso consumidor fala no back-office, né? Então, olhar o que ele falou no saque, observar, conversar com gente de chão de loja, conversar com o pessoal que está na operação no dia a dia. Muitas vezes a gente descobre muita coisa conversando com quem atende o cliente, lendo nossos comentários no Reclame Aqui, olhando nossos reviews em rede social. Então, parece que a gente entra numa operação muito louca, mas não é verdade. Acho que antes de tomar uma decisão, a gente que tem o poder de decisão, deve estudar nosso consumidor. Então, de nada adianta eu oferecer um mundo de conteúdo no meu site, colocar um CMS caríssimo, se eu vejo que o meu consumidor ele faz 3 passos quando ele entra. Ele olha o produto, ele vai para lá e passa menos de 10 minutos no meu site, passa 2 minutos, passa 3 minutos. Então, esse cara ele não está buscando conteúdo, ele está buscando compra, ele está buscando promoção. Eu tenho que olhar o dia a dia. Eu acho que mais do que ser gestor, diretor, especialista, coordenador, a gente tem que entender de gente. E por mais que a gente esteja no mundo online, gente é quem cuida do nosso negócio, gente é quem está lá. Então, vamos olhar o comportamento. Eu acho que o consumidor dá pistas o tempo todo do que ele quer. Às vezes as pistas são contrárias ao que a gente acha que ele quer e às vezes muito contrárias à nossa integração de inovação, né? A gente tem o tempo todo novas coisas entrando, muitas plataformas, muitas tecnologias.
Mas acho que antes mesmo de pensar em trazer um negócio muito novo, olhar se o nosso consumidor vai aceitar, para depois a gente poder virar e falar assim, olha, isso performou. Então, o comportamento do consumo está sempre muito ligado à decisão de negócio. Então, acho que essa é a dica que fica para todo mundo. Eu uso e acho que todo mundo tem que usar. Tá ótimo. Eu vou abrir uma exceção aqui, eu tinha já encerrado, mas chegou uma pergunta, como a gente trouxe perguntas da plateia virtual, acho importante valorizar a participação e interatividade aqui da nossa plateia também. Acho que essa pergunta também vai direcionada mais para o André. Como inserir pequenos varejistas ou pequenas lojas varejistas dentro de um marketplace? Bom, o marketplace ele tá disponível para todos, para os pequenos, para os médios e para os grandes. O grande desafio é você conseguir trazer esse grande volume de pequenas lojas que querem entrar, porque hoje o marketplace está um pouco na moda, as pessoas falam bastante disso, então tem muita gente querendo entrar. E o nosso desafio é conseguir atender todo mundo e trazer todo mundo para dentro, não é? Como colocar com equipes enxutas em momentos de crise, é o desafio não só nosso, mas como o desafio de todos vocês também. Como que você avalia uma pequena loja na entrada, né? A avaliação do pequeno lojista, o primeiro ponto é a reputação dele, como a gente faz com todos, e aí a visão de reputação é mais criteriosa, porque esse varejista geralmente ele não tem uma percepção muito populada, não tem muitos dados falando a respeito daquele camarada. Então a gente tem que olhar com um pouquinho mais de critério, entrar um pouquinho mais a fundo para saber se ele tem indicadores operacionais negativos. Caso ele tenha, aí a gente opta por deixar ele para um próximo momento. Mas se ele tem indicadores positivos ou indicadores minimamente neutros, a gente dá uma chance e traz esse camarada para vender com a gente. Geralmente a gente opta por fazer grandes webinars e apresentações online para um grande grupo de varejistas para iniciar um processo de uma forma um pouquinho mais massiva. E aí a gente já transmite uma proposta comercial e traz esse camarada para vender com a gente. Ok. Bom, obrigada a vocês pelo excelente debate, obrigada a todos que nos acompanharam pela internet, continuem conosco nos próximos painéis e palestras e também obrigada a vocês por estarem nos acompanhando aqui presencialmente. Palmas aqui para os nossos participantes.